Então, sobre a filosofia medieval, nós falávamos na aula passada algumas coisas já, eu não vou repetir tudo, eu vou apenas fazer uma retomada, né, onde a gente trouxe aí a, a caracterização da filosofia medieval, né, com algumas imagens bem fortes, inclusive, e, algumas ideias marcantes. Esse material está também na sala de aula do Google, né? E a gente já discorreu sobre isso. Então, tratamos aí das origens da filosofia cristã, né? Tratando aí as religiões que vão fazer a religião, no caso o judaísmo, que vai fazer nascer o cristianismo nesse período, né? Então, algumas ideias bem própria desse período, que é um período de transição ali da filosofia antiga, bem no período greco-romano, que está dentro do helenístico, para chegar na filosofia cristã ou na filosofia medieval, como a gente chama, né? Então já fizemos esse caminho. E depois a gente falava, né, ainda sobre esse processo de transição, de algumas ideias que circunda esse momento. Então, isso aqui eu apresentei. E também aqui essa questão das doutrinas, os conflitos entre a fé e a razão, falamos naquele outro dia. A ideia dos grandes encontros, ou seja, dos concílios, que fixavam as doutrinas e estabelecia como verdade, agora vamos seguir essa doutrina tal, esse ensinamento tal. Então, falamos um pouco sobre essas questões, né? E aí, já aprofundando um pouco na patrística, mas aí o pessoal vão falar com mais propriedade. Falamos um pouco dessa questão da patrística, que foi aí bem no momento inicial da filosofia medieval. Alguns teóricos vão dizer que primeiro veio a patrística para depois vir a Idade Média, o período medieval. Outros vão dizer que não, primeiro veio o período medieval e depois a patrística aí. Mas o que a gente entende? Ou um pouquinho antes ou um pouquinho depois, isso não vai descaracterizar a nossa compreensão. O importante é saber que a patrística transita aí nesse momento de introdução de uma nova forma de pensamento, que é a filosofia desenvolvida pelos padres, onde a igreja começa a ter ascensão e começa a divulgar os seus pensamentos, chegando a um ponto de impor, né, mais tarde, de impor o seu jeito de pensar às pessoas, impondo de forma perversa, inclusive, mas eu não vou entrar em detalhes porque eu estou ansioso para ouvir vocês. Então, a gente tem essa ideia da patrística, né? E a gente parou aqui. Ideias introduzidas pela patrística, ou seja, nesse momento mais inicial da filosofia medieval. Ideias introduzidas pela patrística, nós viemos até aqui. E aí nós comentamos aqui algumas coisas e algumas ideias. 3 dias de confusão para a gente entender, para a gente aceitar e para a gente perceber a influência disso na nossa vida. Por exemplo, a criação do mundo a partir do nada, né? O criacionismo, que Deus disse, haja o mundo e houve o mundo, haja luz e houve luz. Enfim, essa ideia de criação é introduzida pela patrística. Perceba como esse momento histórico da patrística, essa filosofia dos padres, como ela influenciou na nossa vida, que até hoje, passado aí vários séculos, ainda hoje a gente defende, né, principalmente quem é cristão, claro, a maioria de nós somos, a gente defende essa ideia da criação do mundo, a partir do nada. Uma outra ideia é o pecado original do homem,
Ainda hoje isso perdura, né, na nossa forma de pensar, acreditando que todo ser humano, ao nascer, já nasce pecador, porque é filho de Adão, e Adão pecou lá na origem, Adão e Eva, quando comeram o fruto proibido, a serpente e aquela história toda lá. Ok. Deus como trindade una, quer dizer, Deus como Pai, Filho e Espírito Santo. Isso foi introduzido pela patrística e chega até hoje. E a gente que é da igreja defende, acredita e comunga com isso, de que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. A questão da encarnação e morte de Deus, os cristãos também defendem, acreditam e mata e morre por isso, né? Por essa ideia que Jesus veio ao mundo, mas Jesus era Deus, que Deus se encarnou, né? E veio ao mundo e foi morto. Encarnação e morte de Deus, ali na figura de Deus Filho, ou seja, Jesus. Ou seja, quem é cristão defende também essa ideia. E também a ideia de juízo final ou de fim dos tempos. Aquela ideia, a gente até brinca com isso, né? Do juízo final, que vai chegar um dia em que toda a sua vida vai passar no telão, e aí a gente vai se envergonhar de tudo que fez, e a gente vai ser julgado, porque vai ter um juízo final e é o fim dos tempos. Quem fez coisa boa vai para o céu, e quem fez coisa ruim vai ser envergonhado na presença de todo mundo, tudo vai ser descoberto nesse dia e você ainda vai para o inferno. Que coisa horrorosa, né? Então essa ideia é também introduzida pela patrística por esse momento aí da filosofia, como também a ideia de ressurreição dos mortos. Há de chegar o dia em que as trombetas vão soar e quem é morto vai ressuscitar e quem é vivo vai ser arrebatado, e aquela história toda de que todo mundo vai, né, ressuscitar e vai para o juízo final, e essa história que a gente sabe, que aprendemos no catecismo, aprendemos na família, que aprendemos na igreja, que aprendemos com o pastor, que aprendemos na escola dominical. Em algum lugar nós aprendemos, porque eu imagino que todos nós aqui somos cristãos, em maior ou menor intensidade. Não é verdade? Ou alguém aqui não é cristão, alguém aqui professa uma outra fé. Aí pode dizer, professor, que a gente vai conversando. E aí? Todo mundo é cristão? Tem algum... Eu, como sempre, a polêmica, eu estava aqui ouvindo isso aí, estava pensando aqui no meu raciocínio outras coisas. Como é que vamos ficar em relação a essas crenças, a essas fé depois dessa pandemia? Acredita, professor? Porque hoje em dia não existe mais a questão do catecismo, a forma. Essa semana mesmo eu estava vendo uns vídeos sobre até o hino nacional, né? Tudo está se perdendo. Então, eu fico imaginando, a gente está estudando essas coisas que aconteciam, a criação, como era tudo que passava para a gente, hoje em dia, como é que é a nossa fé, tudo, e no futuro, como é que vai ser. Estou voando aqui, professor, nesses pensamentos doidos. Pois é, para você ver como essa filosofia medieval, ela influencia na nossa vida, porque tem questões que foram pensadas lá na Idade Média e que ainda hoje nos aflige de tal modo que tem pessoas que surtam e não conseguem mais recuperar a razão, né? Então, nesse momento mesmo de pandemia, que tudo mudou, a gente está se reconstruindo, se reinventando, reaprendendo, aí alguns valores vão ser desconstruídos, estão sendo desconstruídos, e outros estão sendo construídos, e é um reviravolta danado que a gente não tem muita certeza de muitas coisas, né, Clemiro? Mas é interessante manter firme naquilo que você crê, né, porque eu acredito que isso vai passar e a gente vai restabelecer, né, os nossos pés no chão e as nossas crenças e os nossos valores e tudo aquilo que a gente acreditava. Claro que algumas coisas não vão voltar mais e outras novas
vieram para ficar. Mas o ser humano vai continuar aí com os mesmos conflitos de muitos anos, de 2000 anos, pelo menos. Ok, mais alguém? Então, avancemos. Naquela aula, nós viemos até aqui, né? Agora vamos um pouco mais para entender e talvez clarear muitas coisas que vocês irão falar. Exemplo de questões enfrentadas pela patrística. Já colocamos ali as principais ideias que foram introduzidas, né, pela patrística como momento inicial da filosofia medieval. Agora, pensemos como o mal pode existir no mundo, já que foi criado por Deus. E Deus é pura perfeição e bondade. Ora, né, se Deus é pura perfeição e bondade, como é que o mal existe? Como é que pode morrer tanta gente agora com a pandemia? Como é que como é que Deus, né, faz uma coisa dessas, né? O que está acontecendo na humanidade e no nosso país em destaque, né? Uma coisa terrível dessa acontecendo com as pessoas. Aí a gente olha e diz, tem gente que não merece o que está acontecendo. Então, como é que isso acontece se Deus é pura bondade? Fica a reflexão. Santo Agostinho e o Boécio, eles introduziram a ideia de homem interior, né? A gente é homem interior, isto é, da consciência moral e do livre-arbítrio da vontade. Ou o poder de vontade para escolher entre alternativas opostas igualmente possíveis, pela qual o homem, por ser dotado de liberdade para escolher entre o bem e o mal, é o responsável pela existência do mal no mundo. Pronto, né? Aqui faz muito sentido. Então, sem essa história de ficar culpando Deus pelas maldades e pelas bondades, porque Deus, assim, na sua perfeição, que não se intromete na vida do homem, segundo Santo Agostinho, né? Eles vão dizer que o homem tem algo interior, que ele vai chamar de consciência. Consciência moral e do livre-arbítrio. O que é consciência, professor? Consciência é a clareza da sua existência. É quando o homem percebe, o homem e a mulher, é quando o ser humano percebe que ele existe. Quando ele dá conta da sua existência, né? É nesse momento que ele se torna um sujeito consciente. A consciência é a clareza que a gente tem da nossa existência, né? Ou seja, a alma. A alma é a nossa consciência. A alma é a nossa razão sobre a consciência. É o pensamento que nós temos, né? É a certeza ou não que a gente tem da nossa consciência, da nossa existência. E quando Santo Agostinho e Boécio, eles vão falar sobre o livre-arbítrio, né? Que é o que o livre-arbítrio? É o poder de escolher entre as alternativas possíveis. Então, eles vão dizer que Deus não pode ser culpado nem pela bondade, nem pela maldade do homem, a princípio, porque Deus deu ao homem o livre-arbítrio de tomar suas próprias decisões. Ou seja, o homem pode ser mal e o homem pode ser bem, pode ser bom. Vai depender das suas escolhas. Diga. Quando a gente presencia um crime sendo cometido e a gente não relata às autoridades para que elas tomem a providência, a gente é considerado cúmplice, né? Sim. Então, se Deus está vendo toda essa maldade, ele não toma uma posição, ele poderia ser cúmplice da maldade humana? Não, porque é um outro plano. É um outro plano. Vamos entender aqui. Deus, nessa concepção cristã, ele é supremo, ele é o Criador.
Então, eu não posso dizer que ele é cúmplice quando eu, ser humano, pratico uma atrocidade. Por quê? Primeiro, que ele está em um outro plano, que não é físico, e segundo, ele já me deu autonomia para que eu tomasse as minhas próprias decisões. Eu posso dizer que Deus, eu posso dizer com base aqui no cristianismo, eu posso dizer que Deus se entristece, né? Se entristece com o mal e se alegra com a bondade, vamos dizer assim. Mas interferir diretamente, assim, ele não interfere a princípio. É claro que Deus interfere na nossa vida quando ele quer. Mas quando ele faz o homem, e com essa ideia do livre-arbítrio, vai ficar entendido que eu posso fazer maldades, né? Que eu posso fazer maldades e que Deus, ele não vai interferir, né? Ele não vai interferir. E ele não vai se sentir culpado, né? Ele não vai se sentir culpado e nem julgado por ninguém, porque ele é supremo, que ele é cúmplice ou não, exatamente porque a decisão foi minha e foi um livre-arbítrio e foi uma autonomia dada por ele, né? Então, ele não pode ser considerado cúmplice. Agora, em algum momento que o ser humano faz coisas terríveis, ele pode intervir e dizer, epa, esse daí está dando trabalho demais. E aí, tira, né? Então, professor, diga. E na patrística, se eu não me engano, na patrística, Santo Agostinho diz, também não tenho exatamente certeza se foi Santo Agostinho, mas eles dizem que o mal é uma consequência das ações humanas, né? E que quem provoca o mal é o próprio ser humano. Exatamente. Quando a gente nasce, nós vamos ter a disciplina no próximo semestre, que vai ser bacana, é uma continuação da filosofia, né? Aí a gente vai ver como é que o indivíduo se torna, por que o indivíduo se torna bom ou se torna mal. A gente não nasce bom ou não nasce, e nem nasce mal, né? Então, isso é até bíblico. Isso é bíblico, porque a gente nasce com livre-arbítrio, né? A gente nasce com livre-arbítrio para tomar as decisões ou do bem ou do mal. E aí a gente tende a, quando é boa, o ser humano é bom demais. Fulano ali é uma maravilha. E quando é mal, não, ali não foi o ser humano, não, ali foi coisa do diabo, né? Hoje a gente viu uma coisa na televisão e aí a minha esposa disse, por exemplo, agora isso bem daí só pode ser coisa do cão. Não. Porque se é bom é do ser humano e se é mal é do cão. Se é bom é do ser humano, se é mal também é do ser humano. E eu costumo dizer que tem ser humano que é pior do que o cão, né? Porque tem ser humano que faz coisas, grandes atrocidades, a gente sabe disso. E ser humano que faz grandes atrocidades, inclusive em nome de Deus. Todas as grandes tragédias da história, a gente sabe, elas foram realizadas em nome de Deus, né? Em nome de Deus. O que a gente está vivendo no nosso país nesse momento, por exemplo, é em nome de Deus. É perigoso quando a pessoa vem falar em nome de Deus, né? É melhor ficar ali na sua e deixar as coisas acontecer. Então, quando as coisas grandes vêm acontecendo na história, né? Não só na história recente, e os indivíduos que estão à frente vêm se colocando ali muito em nome de Deus, é interessante a gente se preocupar, porque em nome de Deus, o ser humano, o homem, fez as maiores atrocidades da história, né? Então, um pouco essa ideia aí de bem e de mal. Então, não podemos atribuir o que é bom a Deus e o que é mal ao diabo.
o próprio Deus, nessa perspectiva de Criador, nos deu livre-arbítrio para fazer ou coisa boa ou coisa ruim. Né? A gente pode fazer. Aquilo não deve, mas pode. Ninguém vai segurar. Deus não vem lá imediatamente. Eu quero fazer uma malvadeza, uma coisa ruim, e Deus vai impedir e tal. Não, ele vai deixar. Ele vai sofrer com isso. Eu dei a possibilidade desse horroroso fazer a coisa boa e ele está escolhendo a ruim, mas ele vai deixar. Né? E ele é cúmplice? Não. Porque o ser humano está em outro plano. A Cauane disse, deixa eu ver aqui os comentários, bem explicado, professor. A Cauane disse, Deus deu livre-arbítrio para o ser humano. Estou me sentindo num culto agora. Não podemos comparar a aula com o culto. Eu não sou pastor, nem padre, apesar de ter tendência para pastor, né? Mas está relatando muito bem. Obrigado, Michele. Professor. Oi. Eu, Larissa, acredito que as coisas ruins que tem no mundo, com certeza não é culpa de Deus, ele não é cúmplice. Eu tô falando com as minhas palavras o que eu acho. E, tipo, se as coisas ruins acontecem, são todas consequências do pecado. Porque quem é cristão acredita nisso, né? E, lógico que eu acredito também que a gente não deve, não pode e não deve questionar nada disso, tipo, que Deus é culpado, que Deus ele é tão bom que deixa isso acontecer. Eu acredito que isso acontece mesmo por causa do pecado, por causa da desobediência. Certo. Mas é interessante fazer o questionamento para você afirmar um pouco mais as suas ideias, né? Entendi, Larissa. Larissa, mas você acha que o mal é do diabo ou é do homem que se desvia dos dois? Tem coisa que é dos cano, dois, né? Mas tem coisa que é do ser humano que em alguns momentos Sim. É pior do que o cano. É igual você falou aí, que o homem tem o livre arbítrio, né? Pode fazer o mal e pode fazer o bem. Ele que escolhe. Exato. Helenice queria falar? Eu vi piscando o microfone. Não, é porque eu penso assim, parecido com a Larissa, né? Como Deus deu o livre-arbítrio, quem escolhe fazer o certo ou o errado é o homem, né? O ser humano. Então ele vai lá e busca com a mão dele. O diabo tem menos culpa do que a gente. Eu acho que, tipo, a gente é muito mais do que o próprio diabo. Faz coisa muito mais pior. Certo, isso mesmo. Eu achei interessante o ponto de vista da Larissa aí. O meu pensamento, eu como pessoa, eu lembrei da aula da Márcia ontem. Quando você for dar um exemplo, sempre cita assim, o meu pensamento, não generaliza os outros. Sempre em primeira pessoa, né? Ok. Então, Felipe, voltando para a sua questão, ficou mais claro, ficou mais dúvida? Eu gostaria que ficasse mais dúvidas. Ficou, professor. É muita coisa. Vamos entendendo aos poucos, né? Mas clareia uma coisa e aparecem outros conflitos, né? É assim mesmo. Esse é o objetivo. O diabo é pior, né, Cauane? Ora, tem ser humano que veio de encomenda, né? O diabo cutuca e o horroroso do ser humano faz. Ok, vamos lá. Então, essa ideia de livre-arbítrio também, né, que a gente não tinha falado, e o filósofo e a teologia. Aqui, para a gente entender a teologia, eu já disse para vocês, é o estudo sobre as coisas de Deus. Para impor as ideias cristãs, os padres da igreja, os patrísticos, né, da igreja, criaram os dogmas. Aí a gente pergunta, e o que diabo é dogma, professor? O que diabo é ótimo, né? Tem um menino que... E o que diabo é dogma, professor? Então, os padres, eles criaram, né, os dogmas, que são que? Verdades
reveladas por Deus. Dogma é uma coisa que é tida como verdade. Nesse período, os dogmas eram as verdades reveladas por Deus. Então, os cristãos impunham aí, a partir dos padres, né, as verdades reveladas por Deus. Olha, isso aqui foi revelado por Deus, é um dogma. Ninguém pode questionar. Pronto, é verdade. Né? É um perigo quando a gente diz isso, né, que é um dogma, que é uma verdade. Tudo está possível de ser questionado, inclusive a existência de Deus. Quem questiona a existência de Deus ou vai negar a existência de Deus ou vai afirmar ainda mais a existência de Deus. Né? Quem já tem uma base para se sustentar vai se afirmar ainda mais. Por isso que a gente na academia, na faculdade, promove essas reflexões conflitantes que é para o indivíduo se ajustar ainda mais como ser humano. Não é para desviar ninguém do caminho, mas pode ser que alguém... bom, depende também do que é o desviar aí, né? Vamos para frente. Com isto surge a distinção entre verdades reveladas ou da fé e verdades da razão, né, humana. Então, aqui vai começar os conflitos entre as verdades reveladas por Deus e as verdades reveladas pela razão. As verdades reveladas por Deus, pela fé, está ligada aí à filosofia cristã, que a gente vai chamar de teologia. E as verdades da razão humana são a compreensão, são as verdades que o ser humano vai produzindo. Inclusive ali Sócrates, Aristóteles, Platão, aquele povo todo, construíram muito conhecimentos, muitas verdades. E são verdades humanas, são verdades da razão. Né? Então tem isso daí para a gente perceber. Verdade em que perspectiva? Verdades reveladas pela fé, verdades reveladas pela razão. Isto é, entre verdades sobrenaturais e verdades naturais. As verdades sobrenaturais é o conhecimento percebido por uma graça divina superior ao simples conhecimento humano, racional. Essas são as verdades sobrenaturais ou verdades da fé, verdades divinas. E as verdades naturais são as verdades elaboradas pela razão. É a mesma coisa aí, só para a gente, em algum lugar, encontrar esses termos, a gente já sabe em que eles se referem. O grande tema de toda a filosofia patrística é o da possibilidade ou da impossibilidade de conciliar exatamente a fé e a razão. Então, toda essa briga que circunda a patrística é essa ideia. É possível ou não é possível conciliar Professor, fé e razão? Diga. Então, esse pensamento que foi dividido em natural, né? Esse pensamento que foi dividido, que o pensamento humano foi dividido, aliás, o conhecimento humano foi dividido em dois, que é o natural e o sobrenatural. Podemos dizer que é uma característica especificamente da patrística, ou esse pensamento, esse conhecimento dividido dessa forma também vai se refletir na patrística? Vai. Antes dessa filosofia cristã, né, antes da fé se misturar aí com a razão, só tinha o conhecimento racional. Desde que surge a filosofia, o conhecimento é racional. Quando chega na Idade Média, aqui onde nós estamos, há essa mistura. Então, essa é uma característica própria da patrística, desse conflito, se é possível ou não é possível misturar fé e razão, ou seja, conhecimento sobrenatural e conhecimento natural. Ela é própria da patrística,
Ela nasce aqui, mas ela se desenrola até os dias de hoje. Ela vai para a escolástica, ela vai depois para o período moderno, para a ciência, e até os dias de hoje, né, a gente se depara com conflitos nesse sentido, né? Isso é verdade. A igreja está dizendo hoje, por exemplo, hoje, a igreja está dando algo como verdade. E a ciência, que aí é filha da filosofia, então a filosofia, na representação da ciência hoje, né, diz uma coisa e a religião diz outra. Então, ainda hoje, a gente tem isso. Nasce na patrística, mas ela perpassa todos os séculos e interfere ainda hoje na nossa forma de pensar. Entende? Então, conciliar razão e fé. E a esse respeito havia 3 posições. No começo aí desse período da filosofia medieval, existe 3 posições no que se refere a essa possibilidade ou não de conciliar a fé e a razão. Essa foi a grande questão de todo o período moderno, medieval. Mas ela surge bem aqui no começo com a patrística. E aí a gente vai ter 3 formas de entender isso. Os estudiosos da época, né? 3 posições. Primeiro, tinha um grupo que julgava que fé e razão eram irreconciliáveis. Não pode. Não tem como conciliar fé e razão. É irreconciliável. E a fé é superior à razão, dizia eles. Creio porque é absurdo. Então, não tem aqui a possibilidade de reconciliar. Algum grupo de estudiosos, de filósofos, de teólogos, né, uma corrente defendia que não é possível conciliar, é irreconciliável, e colocava a fé acima da razão, que a fé é superior à razão. E depois, um segundo plano, uma segunda ideia, era que tinham os que julgavam a fé e a razão conciliáveis. Nossa, tinha um grupo que achava que era possível, defendia a ideia de que era possível, mas subordinava a razão à fé. Dizia eles, creio para compreender. Olha lá. Primeiro é irreconciliável, porque a razão é superior, porque a fé é superior à razão. Creio porque é absurdo. Então, ele acreditava nas coisas de Deus que eram absurdas. Então, era pela fé. Nesse sentido, a fé tinha mais poder. No segundo, creio para compreender. Ou seja, era possível conciliar fé e razão. Mas a razão estava subordinada à fé. Ou seja, a fé ainda é maior. Mas creio para compreender. Ou seja, utilizava a fé para compreender as coisas. Ou seja, não descartava a razão. Mas, em primeiro lugar, vem a fé. Né? Era possível conciliar, sim, mas, em primeiro lugar, vem a fé nessa compreensão. A terceira forma de pensar, nesse conflito, se é possível ou não é possível, tem os que julgavam razão e fé inconciliáveis, mas afirmava que cada uma delas tem seu campo próprio de conhecimento e não deve misturar, porque a razão se refere a tudo o que concerne a vida temporal dos homens e do mundo. Já a fé a tudo que se refere à salvação da alma e à vida eterna futura. Então a gente vê aí que não pode misturar, mas não descarta nenhuma nem outra. Não coloca uma superior à outra, entende? E ele diz, não se deve misturar,
não é possível misturar. Mas fé e razão, elas podem existir no mesmo tempo, no mesmo espaço. Mas são coisas diferentes. Não queira juntar, que isso não vai dar certo, né? Então, a gente tem esses 3 posicionamentos aí para entender naquele período. Aí a gente tem um grande expoente teórico desse período, que é o Santo Agostinho. Vocês devem ter lido sobre ele no material ou em alguma pesquisa que tenha feito. Santo Agostinho e o platonismo cristão. Que é isso, professor? Santo Agostinho conseguiu trazer coisas de Platão para cá, para a filosofia medieval. Sua influência filosófica e teológica estendeu-se até o período moderno, né, de Santo Agostinho. Ele é muito importante, tem aqui o material dele, eu separei ali os materiais. Destacamos 3 aspectos fundamentais de sua contribuição ao desenvolvimento da filosofia. Então, Santo Agostinho, aqui da patrística, e depois a gente vai ter Santo Tomás de Aquino na escolástica, que é um outro momento. Então, as principais contribuições de Santo Agostinho. Bem, ele formulou, né, as relações entre teologia e filosofia, entre a fé e a razão. Então, ele escreveu sobre isso, né? Inclusive, vários desses conflitos que a gente tem ainda hoje é com base aí em Santo Agostinho. Ele fez o quê? Sua teoria do conhecimento, com ênfase na questão da subjetividade e na noção de interioridade. Então, foi Santo Agostinho, inclusive, que vai falar sobre essa questão do livre-arbítrio, da subjetividade, que cada um pode agir de acordo com a sua vontade, com o seu interesse, não, podendo fazer o bem ou fazer o mal. Que Deus já nos deu essa subjetividade, essa interioridade, essa consciência de nós mesmos, ou seja, esse livre-arbítrio para tomar as decisões. Então, ele clareou muita coisa aí. Sua teoria da história é elaborada na monumental Cidade de Deus. Então, ele vai ter até o livro Cidade de Deus, é bem aqui na minha estante. Cidade de Deus é um livro que ele vai falar exatamente dessa questão de Deus. Então, muito que a gente conhece sobre Deus e sobre o céu, né, que a gente conhece, vem aí com base em Santo Agostinho. Inclusive, outros evangelistas que vão escrever evangelhos e tal, eles vão partir de algumas ideias de Santo Agostinho, né? Então, professor, oi. Nesse período, esse período de transição entre a patrística e a escolástica, Santo Agostinho ele teve alguma participação, assim, em termos de pensamento dentro da escolástica? Porque nas minhas pesquisas que eu fiz, eu encontrei alguma coisa assim, como se ele tivesse tido uma participação nessa linha de pensamento também da patrística. Aliás, da escolástica. Sim. A escolástica vai dar continuidade, né, porque Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, né, eles meio comungaram algumas ideias. Então, Santo Tomás de Aquino, que é mais da escolástica, que é quando esse conhecimento se abre um pouco mais, o que eles vão fazer na escolástica? É claro que eles vão estudar coisas mais específicas da filosofia, que aí vai trazer o Platão, vai trazer Aristóteles e tal. Mas eles vão partir muito dessas ideias já formuladas pelo Santo Agostinho. Por exemplo, essa questão dessa briga entre fé e razão, dessa questão da subjetividade, das ideias sobre Deus, né? Muito essa questão do livre-arbítrio, né? Por ele ter dito que Deus deu livre-arbítrio, isso vai dar confusão 3 dias aí para frente e vai ser tema da escolástica também, porque os escolásticos eram um pouco mais abertos, né? Ou seja, não descartaram a questão cristã,
mas tinha um debate, vamos dizer assim, mais aberto, valorizando um pouco mais essa questão do ser humano, né? Claro, sempre colocando Deus acima, mas o Santo Agostinho vai influenciar em muitas questões para a escolástica e para o desenvolvimento do cristianismo durante todo o período e até os dias de hoje, viu? Com certeza. E a gente vai encontrar lá o grupo que vai falar, deve trazer algumas coisas. Viu, Meg? Entendeu? Sim, professor, obrigada. Ainda sobre Santo Agostinho, ele é considerado o primeiro pensador a desenvolver uma noção de uma interioridade que prenuncia aí o conceito de subjetividade do pensamento moderno. Olha aí, aquilo que eu acabei de falar. Então, Santo Agostinho, com esse pensamento sobre subjetividade, livre-arbítrio, liberdade, interioridade, ele vai influenciar com essas suas ideias nos modos de pensar para frente, até no pensamento moderno, né? Que é muito conflitante também, que vem a questão da ciência e tal, que é o que a gente vai estudar depois. Encontramos em seu pensamento, a oposição interior-exterior e a concepção de que a interioridade é o lugar da verdade, né? É o lugar da verdade. É olhando para a sua interioridade que o homem descobre a verdade pela iluminação divina. Então, Santo Agostinho é fantástico nesse livro Confissões de Santo Agostinho. Está bem ali também na minha estante. Gente, quando a aula é presencial, eu levo vários livros, os alunos folheiam os livros, e tem esse contato com a literatura, é muito bom. Mas Santo Agostinho vai dizer isso, né? E ele vai defender essa questão da interioridade, diferente da exterioridade, porque ele vai dizer que a verdade sobre as coisas de Deus, ela existe dentro de cada um. Por exemplo, tem um indivíduo bem ali que não crê em Deus. Ok. E eu creio em Deus. Ok, é uma verdade que existe dentro de mim, né? É uma questão de fé. Depois a ciência vai dizer isso. A ciência vai depois se efetivar como ciência e ela não vai negar a existência de Deus, né, na sua totalidade, mas ela vai dizer, olha, depende da fé de cada um. É olhando para a sua interioridade que o homem descobre a verdade pela iluminação divina. Por isso, depois que vai ter esse conflito com a ciência, porque a ciência vai defender o que é concreto. E vai dizer, olha, essa questão de religião aí, a ciência nem discute, porque depende muito do interior de cada um. Como cada um se relaciona com Deus e constrói a sua fé, né? Um pouco isso. A teoria da iluminação divina vem substituir a teoria platônica, explicando o ponto de partida do processo de conhecimento e abrindo o caminho para a fé. Platão falou de um mundo das ideias, de um mundo perfeito. Então, a teoria da iluminação divina vai, né, substituir a teoria platônica nesse sentido. Pega ali, né, essa ideia de subjetividade, de ideia, de mundo perfeito, e essa ideia de iluminação divina substitui o que, né, vinha sendo trabalhado na teoria de Platão. Essa concepção terá uma grande influência no desenvolvimento da noção ocidental de tempo histórico, que é a raiz da visão do Hegel, que é um filósofo que nós vamos estudar, né, na contemporaneidade. Então, essa ideia de tempo histórico, que a gente vai entender depois, é fundamentada nessa concepção aí da teoria platônica, que aqui na filosofia medieval ela vai ser substituída pela iluminação divina, que são exatamente quando Hegel, mais tarde, vai trabalhar, vai voltar com essa questão das ideias, né? Das ideias. A filosofia medieval aproveita essa questão da ideia
e substitui aí por essa questão divina, do mundo abstrato, do mundo sobrenatural, né? Santo Agostinho, ele mostra que os eventos históricos devem ser interpretados à luz da revelação, que a cidade divina prevalecerá, já que a história tem uma direção, né? Então, Santo Agostinho está querendo dizer que é preciso entender as revelações divinas, né? As revelações divinas da luz, porque em cada tempo, a história nos leva para um direcionamento. Por exemplo, no tempo em que estamos vivendo agora, tudo é ciência, tudo é tecnologia. Então, é um pouco nesse sentido. É preciso interpretar à luz da revelação que a cidade divina prevalecerá. Ou seja, não tem ciência, não tem tecnologia, não tem... A cidade divina, a cidade de Deus, ele escreveu o livro, né? A cidade de Deus prevalecerá. Mas a história, a nossa história, pode nos direcionar para outros caminhos, um pouco nesse sentido. Por isso, ele está chamando essa atenção de que é preciso interpretar as coisas à luz da divindade, à luz de Deus, senão o indivíduo se perde no caminho, né? Agora um pouquinho sobre a escolástica. Já falamos bastante da patrística. E a escolástica, professor? Vamos já terminar aqui, para passar para vocês. O desenvolvimento da escolástica. Além de Santa... Tenha pressa não, viu, professor? Tem. Não, tranquilo. É importante entender algumas coisas aqui para clarear lá. Então, vamos falar um pouquinho da escolástica. Falamos mais da patrística porque foi mais conflitante, porque foi o momento inicial, né? Mas a escolástica já fica um pouco mais claro algumas coisas. Além de Santo Agostinho, é necessário mencionar o Boécio, que eu falei dele, como um pensador fundamental para a mediação entre a filosofia antiga e a filosofia cristã medieval, né? Então, Boécio tem aí uma contribuição também, reafirmando algumas coisas de Santo Agostinho. As culturas bárbaras que se estabelece na Europa Ocidental não tinham conhecimento e interesse pela filosofia. Quem eram os bárbaros? Eram aqueles povos considerados na Europa como não civilizados e não conheciam a Deus, né? Não conheciam a Deus, vamos entender assim, portanto não tinham interesse pela filosofia. Se eles não tinham interesse pela filosofia, logo essa filosofia cristã também não os atingiu da forma que atingiu outras pessoas. Somente a partir do século IX, 5 séculos após a morte de Santo Agostinho, é que começa a mudar um pouco essa situação. Aí a gente tem, em 529, São Bento fundou na Itália a ordem monástica beneditina, que é diferente das ordens monásticas das igrejas orientais, exclusivamente contemplativa, né? Então, a monástica aí dos monges, né? Das igrejas. Então, São Bento, ele fundou uma igreja na Itália, e com essa ordem dos monges beneditinos, e que as pessoas poderiam fazer oração, se reunir, essa ideia de igreja que a gente tem hoje. Diferente de outros lugares, por exemplo, do Oriente, onde os templos são apenas contemplativos. A gente, né, ainda tem isso hoje. Na China, no Japão, que é o meu sonho. Terminar meu doutorado, eu vou, né, conhecer o outro continente, para ver um pouco como é que vive lá. Passar um dia lá, só para bisbilhotar a vida dos outros. Então, aqui começa essa ideia, né, desse espaço, né, a gente vê na própria imagem.
Graças aos monges copistas, foram preservados textos da antiguidade clássica greco-romana nas bibliotecas. O que são os monges copistas? Aqueles que copiavam, né, que reproduziam os textos antigos. E aí, que veio de lá, né, do período greco-romano, e eles recopiavam, e isso era guardado nas bibliotecas aqui como algo bastante valioso no período medieval. Progressivamente, o mundo europeu, ocidental, o nosso, começa a se reestruturar. A primeira grande tentativa foi no Natal do ano de 800. O Papa Leão III convidou Carlos Magno a ir a Roma, e lá foi sagrado imperador do Sacro Império Romano Germânico, né? Então aí a gente começa a ver essa questão da mistura da igreja, do clero, com a coroa. Então, após a morte de Carlos Magno, né, que foi consagrado pelo Papa, seu império foi dividido entre o seu filho e os seus sucessores levando a uma fragmentação política e gerando grandes conflitos na Europa, né? Na Europa, em vários países da Europa. Inclusive, alguns países que a gente conhece hoje foram organizados, foram estruturados a partir daí, desse processo, né, depois da morte de Carlos Magno, que era detentor de uma grande quantidade de terras. Bom, portanto, em torno do século XI e XII, que vamos assistir o surgimento da chamada escolástica. Gente, esse período medieval, ele perdurou por vários séculos, né? Começou, na verdade, antes de Cristo, né? Começou ali antes de Cristo e vem até no século XIV. Vai até o século XIV, quando surge o período moderno. Moderno, exato. Né? Então, é muito tempo, são vários séculos onde a igreja influenciou na forma de pensamento das pessoas. Então, portanto, em torno do século X e XII que a gente vai assistir o surgimento da escolástica. Então, né, a gente viu que foi algum tempo depois. Esse termo distingue todo aquele que pertence a uma escola ou que se vincula a uma determinada escola de pensamento e de ensino. Pronto. O que é escolástica, professor? Eu vou perguntar na prova. Diga o que é escolástica. Tá aí a resposta, né? Brincando. Então é isso, escolástica é um termo que vai designar, que vai dizer que é tudo aquilo que pertence a uma escola ou que se vincula a uma determinada escola de pensamento, de ensino, escolástica. É neste contexto que aparece a famosa querela entre a razão e a fé, que percorre toda a filosofia medieval. Né? Então, aquela ideia de fé e razão, as três formas de explicar lá, isso vem para dentro da escola, né, das universidades aqui, e aí a gente tem, né, um contexto aí para estudar essa velha questão, a famosa querela, essa rixa entre fé e razão, né, que vai percorrer, inclusive, aí em todo o período. No entanto, o desenvolvimento da filosofia torna-se possível devido à consolidação das escolas, nos mosteiros e nas catedrais. Né? Então, a própria imagem aí já mostra um pouco isso. Então, essa filosofia escolástica que a gente chama, ela vai se desenvolver também dentro das escolas, e que são escolas, na maioria das vezes, controladas pela igreja, que são aí nos mosteiros, nas catedrais e tal. E esse formato... Professor, e essas escolas, elas se difundiram principalmente na época do governo de Carlos Magno
XIII, né? E culmina aí também com o início do Renascimento Carolíngio. Exatamente. Elas vão se expandir, né, com Carlos Magno, quando tem essa ideia, né, de expansão de territórios ou divisão de territórios, né, e elas vão se consolidando. E a partir de Carlos Magno, a igreja começa a ter mais fortemente essa parceria com o Estado, né, com a coroa, vamos dizer assim. E aí, inclusive, os reis, os imperadores de Roma e tal, eles bancavam os padres na construção dos grandes mosteiros e das catedrais. Então, podemos dizer, professor, que essa relação entre política e religião, ela se consolidou principalmente nesse período, ou não? Ela de antes ela já tinha essa relação assim? Não, ela se consolida aqui. E nunca deu certo isso. Que a gente viu que o Sócrates, né? Sócrates e o seu discípulo Platão e Aristóteles, eles criticavam o governo. Eles criticavam o governo. Claro que tinha filósofos que defendiam o governo, mas assim, as grandes ideias, os grandes pensadores, no período antigo, não tinha muita essa relação com o governo, com o Estado. Era mais uma relação conflitante. Aqui na Idade Média é exatamente o período em que a igreja vai servir ao Estado. Vai servir ao Estado. O Estado banca a igreja, e a Igreja Católica é uma das mais ricas do mundo, né? Sempre foi muito rica e ainda é muito rica, tem muitas terras e tal. Então, o governo bancava as igrejas para que as igrejas conseguisse transmitir o seu recado sobre Deus, porque o recado sobre Deus dado pela igreja era também um recado manipulado, né, pelo Estado, no sentido de dizer as coisas que fogem da normalidade não são de Deus. Ou seja, professor, nasceu... Diga. E nesse período nesse período aí que tem início a essa, vamos dizer assim, a essa diferenciação do papel de fato de um governante e do líder religioso. Me parece que, inclusive, Guilherme de Ockham, ele foi um dos que bateu muito nessa tecla, né, de separar o Estado da religião. Procede? Exatamente. Sim. O Guilherme de Ockham, com a sua navalha, vai dizer um monte de coisa. Dizer que é errado e tal. E depois, no período moderno e contemporâneo, e até hoje, a gente faz as críticas, principalmente quem conhece a história. Então, nesse momento, é o primeiro momento assim que fica mais nítido essa relação, e as coisas não deram certo, né? Assim, deram certo para eles, né? Porque a igreja, na sua perversidade, quando, por exemplo, eu falava hoje com alguém da turma, quando, por exemplo, uma mulher tinha um conhecimento sobre a utilização de plantas e tal, alguma coisa, era bruxa. Queima na fogueira, tal. Se alguém falasse alguma coisa contra o governo, por que que uns têm tanto e outros não têm nada? Por que que tem pobre e tem rico? Cala a boca, porque foi Deus que quis assim. Essa é a ordem natural das coisas. Então, nessa parceria do governo com a igreja, era para que a igreja mantivesse as pessoas pensando do jeitinho que o Estado queria que elas pensassem, que é exatamente o que acontece ainda hoje. E hoje... Professor, diga. Inclusive, na Rede Globo, há muitos anos atrás, teve uma minissérie que retratou bem esse período medieval, né? Que foi uma minissérie que chamava Muralha. Sim. Muito boa a minissérie, e retratava justamente esse combate aí à bruxaria, todo esse contexto aí do período medieval.
Exatamente. Então, a igreja foi perversa porque ela estava junto com a coroa, né? E como os reinados queriam expandir os seus territórios, eles faziam de tudo para que ninguém atrapalhasse o seu governo. Então, aí há uma forte parceria, diga-se, né, de passagem ou não, que a igreja só conseguiu se manter com esse poderio porque era patrocinada pelo Estado, né? E aí a gente vê ainda hoje, né, e mais fortemente no nosso país, hoje tem muito essa tendência, né? Isso é um perigo, vários filósofos vão dizer, isso é um perigo para a sociedade. Quem perde é a sociedade, quando os líderes religiosos tentam, de alguma forma, se inserir, né, politicamente nessa questão de dominação. É claro que ninguém, nem um ser humano, nem padre, nem pastor, está isento da questão política. Todos nós somos influenciados por essa questão política. Mas daí, tomar um posicionamento, defender uma ideologia, defender um nome, né, e colocar a igreja a serviço do Estado, que é o que está acontecendo com algumas igrejas hoje no nosso país, né, é muito perigoso. Aí a gente vê coisas terríveis acontecendo. Diga. Então, qual o seu pensamento a respeito, por exemplo, de padres, pastores, líderes religiosos se candidatarem? Não, eles até podem, mas eles não podem ser as duas coisas. Eles não podem militar dentro da igreja. Exatamente, né? Porque aí a igreja vai estar servindo ao Estado, né? A igreja na pessoa dele. Ah, mas é um padre que é muito conhecido, é um pastor que é muito... Ok, quer inserir na política, parabéns, tem conhecimento, conhece as dores e os anseios do povo. Vai ser ótimo. Agora, ele não pode estar nos dois. Né? Como um líder político, um líder religioso, não pode abrir a sua igreja para político A, para político B. Isso é perigosíssimo. Nem político A, político B ir para dentro da igreja. Entendeu? Então, a gente vai ver que em vários momentos da história, em lugares diferentes, em tempos diferentes, isso, como dizem os meninos, isso vai dar merda, né? Porque um líder religioso é um líder religioso. Um líder político é um líder político. Não pode confundir. Ou é eclesiástico ou é liberal, neoliberal, que é o sistema político de hoje. Entendeu? E muitas vezes esses líderes, eles fazem isso propositalmente, né? Eles usam dessa condição deles justamente para arrebanhar pessoas, eleitores. Aqui mesmo na Tailândia a gente vê muito isso também. É um prato cheio. Verdade. Oi, pode falar. Não, isso aí que a Meg falou, que em Açailândia tem um em específico que a gente não trabalha com nomes, mas todo mundo sabe quem é, que é um líder religioso e se meteu a besta na política e continua sendo líder religioso. Eita, é um perigo isso, né? A história já nos provou, não sei o que estou dizendo, não, é a história. A história antiga, a história medieval e a história contemporânea, e nós, nesse momento sabemos, né, disso. Então, é isso. Eu acredito e defendo essa posição de que cada um, né, precisa ocupar ali o seu espaço. E aí, os espertinhos, sabendo que o rebanho já está organizado, né, que a igreja já está ali, já segue uma doutrina que vai junto com o pastor, junto com o padre, né, que é normal nas igrejas, nas congregações isso acontecer. Se o pastor está ali, ele é um líder religioso. O padre é um líder religioso. Líder é aquele que lidera, que leva o povo. Ok, é para isso mesmo. Agora, ele não pode, né, pegar o seu rebanho, os seus congregados, para outros fins. Ele tem que liderar do ponto de vista, né, religioso, eclesiástico e tal. Liderar para a política, aí é complicado e a gente viu que não dá certo. Bom, vamos falar de Santo Anselmo, que é um santo. Esses caras tudo é santo, né? Umas pragas dessa. É Santo Anselmo e o desenvolvimento da escolástica. Rapidinho. Vamos
já terminar. Considerado o primeiro grande pensador da escolástica, ele elaborou a sua filosofia a partir da articulação entre a razão e a revelação, ou seja, a fé e o entendimento. Olha, mais coisa aí para confundir a nossa cabeça. Santo Anselmo é importante porque ele vai, ele é importante, pensador da escolástica, porque ele vai teorizar, ele vai elaborar uma filosofia dizendo o seguinte, fazendo essa articulação entre a razão e a revelação de Deus. Ou seja, a fé e o entendimento. A fé e o entendimento. Então, não tem jeito para a gente não trazer para a nossa realidade. Eu digo isso porque eu sou da igreja, tá rebelde agora, mas sou. E isso aconteceu, não foi com outras pessoas, comigo também. Então, ler a Bíblia para fazer uma pregação. Então, a gente é orientado, olha, não ler outros livros. Ler a Bíblia para você fazer a sua pregação, o seu ensinamento, a sua fé. Ora, e os outros conhecimentos? Vamos pensar assim. Se eu ler a Bíblia e outros livros, de filosofia, de história e tal, para ter um entendimento, então a fé, aí ela vai ser um pouco mais compreendida se eu tiver outros fundamentos teóricos para me ajudar a acreditar, para me ajudar a entender. Da mesma forma, eu vou buscar, eu tô lendo alguns materiais de filosofia, de história e tal, esse conhecimento mais racional. Aí eu vou buscar na Bíblia fundamento para eu entender melhor esse conhecimento. Na igreja, em algumas igrejas, isso é um problema, ou você lê aqui ou não lê. Então, o Santo Anselmo vai teorizar, vai filosofar sobre essa articulação entre a razão e a revelação, ou seja, a fé e o entendimento das coisas. Olha que maravilha, Ele deu a sua principal contribuição à filosofia na formulação do famoso argumento ou prova ontológica. Prova ontológica, já disse a vocês que ontologia é o estudo do ser, Ontologia, de ser, de coisa, do homem, mais específico, da existência do homem, mas não só, do homem e do que circunda ele. Então, quando ele formula essa filosofia, ele vai argumentar que o homem também, que o homem também existe, que o homem também é detentor de conhecimento, que ele produz um conhecimento racional, porque ele tem uma existência e a existência do homem prova, inclusive, a existência de Deus, Então, quando a gente aprofunda nele, a gente vai entender que ele vai dizer que a existência das coisas é uma prova também da existência de Deus. Trata-se de um dos argumentos mais clássicos da tradição filosófica, tendo sido questionado por outros filósofos na Idade Média, dentre eles Santo Tomás de Aquino. Bom, a questão passa a discutir se Deus existe apenas no intelecto ou que pode ser pensado na realidade como algo existente. Ali, ontologia é a existência do ser, das coisas. Então, a questão é, Deus existe apenas no intelecto ou ele pode se manifestar na realidade, nas coisas? A conclusão de Santo Anselmo é que não se pode pensar a inexistência de um ser do qual nada maior pode ser pensado sem contradição. Desse modo, fica provado a existência de Deus. Em outras palavras, a ideia é que a própria noção de Deus implica que Deus existe, A própria noção de Deus implica que Deus existe. Essa prova concilia fé e razão. Eba!
finalmente alguém conseguiu conciliar fé e razão. Mas ele foi questionado muito por dizer isso. Quer dizer, Deus existe, né, só no intelecto ou ele existe nas coisas reais? Bom, ele pode existir nas coisas reais. Então, quando a gente diz assim, eu nunca vi Deus personificado assim. Mas você viu uma árvore, você viu a água, você viu o ser humano, você viu aí a prova da existência de Deus, segundo Santo Anselmo, né? Então, a ideia de que a própria noção de Deus vai ser a prova de que ele existe, né? Essa prova vai conciliar a fé e a razão. Aquilo que a fé nos ensina pode ser entendido pela razão. Oh, maravilha! Né? E a filosofia nos ajuda a argumentar em favor disso e caracteriza bem o estilo da escolástica. Bom, é aqui onde eu me identifico como cristão e como filósofo, vamos dizer assim. Porque, na verdade, a gente tem muito medo quando vai estudando. Meu Deus do céu, será que vai chegar um momento que não tem como conciliar fé e razão? Ou eu tenho que ser razão e não a fé? Ou se eu for, por exemplo, cristão, eu não posso acreditar na ciência? Então a gente fica em alguns momentos com essa preocupação. Gente, eu sou cientista, quer dizer que eu sou ateu? Não, eu acredito na ciência, eu produzo ciência, mas eu também creio em Deus. Não, mas não é possível isso. Então, nas igrejas, inclusive, é dito muito isso. Lembro-me de um pastor que me disse uma vez, quando eu fui fazer mestrado fora, olha, irmão, esse negócio do homem estudar muito, isso prejudica a fé do homem, não sei o que, algo nesse sentido, né? Dessa dificuldade. Mas aqui, já na Idade Média, a gente já tinha pensamento, como de Santo Anselmo, que vai dizer que é possível conciliar a fé e a razão, porque aquilo que a fé nos ensina pode ser entendido pela razão. E a filosofia nos ajuda a argumentar em favor disso. Era aquilo que eu estava dizendo. Se eu estou estudando a Bíblia, eu posso pegar outros livros para eu entender melhor a Bíblia. Se eu estou estudando outros livros, eu posso ler a Bíblia, para a Bíblia me ajudar a entender melhor os outros livros, né, de conhecimento do homem, da razão. Entende? Então, hoje é possível falar que fulano é filósofo e crê em Deus. Né? Pode parecer absurdo, mas existe e tem toda essa fundamentação aí. Conclusão: não havia uma unidade entre os cristãos, pois tinham diferentes formas de praticar e interpretar a religião. Então aqui é só para a gente fechar os tópicos. Assim era necessário a instituição de uma doutrina comum, porque não tinha, a gente viu isso. Os primeiros representantes da igreja cristã elaboraram uma síntese entre o platonismo e os ensinamentos cristãos, né? Vimos isso. As leituras realizadas que os primeiros pensadores cristãos fazem da filosofia grega é seletiva, né? Só isso e isso pode ler, tomando aquilo que considerava compatível com o cristianismo enquanto religião revelada. Então, só lia aquilo que comunga com, para não ser para não desvirtuar as pessoas desse caminho do evangelho. Portanto, o critério de adoção de doutrinas e conceitos filosóficos é, via de regra, determinado por sua relação com os ensinamentos da religião, né? Então, aqui foram os tópicos que a gente viu até agora, né? Então, a gente termina essa parte geralzona da filosofia medieval, certo?